Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Converso agora com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo. Governador, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Denise. Boa noite para quem nos acompanha. Um grande prazer estar aí com você participando. Bom, governador, vamos falar de perspectivas políticas. Não é novidade para ninguém que o senhor é um possível candidato às eleições presidenciais do ano que vem. Se coloca como um candidato de direita, disse que daria até indulto a Bolsonaro no caso de o senhor ser eleito, de ele ser condenado pela justiça. Eu queria saber como é que o senhor vê hoje a sua posição nas pesquisas, o problema que foi indicado, inclusive, pelo presidente do seu partido, Eduardo Ribeiro, que o vê como uma joia, mas vê o desafio também de torná-lo nacionalmente conhecido. Como é que o senhor encara hoje a sua situação política, tendo em vista as eleições? Bom, Denise, eu não sou político de carteirinha, não sou político profissional. Entrei na política porque era um inconformado, um indignado com aquilo que o PT fez em Minas Gerais. O PT literalmente destruiu o Estado. Eu assumi aqui em janeiro de 19, um estado de joelhos, um estado arrasado. E nós mostramos aqui em Minas que é possível, sim, recuperar os estragos do PT. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje é exatamente isso. Então, eu quero estar contribuindo com o Brasil, vejo que a direita tem bons nomes e, com certeza, isso é um ativo muito bom. É muito melhor você ter 2, 3 nomes do que apenas um, como acontece com a esquerda, que até na questão de formar talentos não tem competência. Agora, governador, antes de seguirmos falando do cenário político, eu queria falar especificamente de Minas Gerais. O senhor falou que pegou o Estado numa situação muito ruim, de fato, pegou o Estado com uma das maiores dívidas estaduais do país. Agora, o ex-governador Pimentel, ele tinha conseguido, junto ao STF, uma medida que permitia a suspensão do pagamento da dívida. O senhor, durante boa parte do mandato, também não fez amortizações. Hoje a dívida está na faixa dos 165 bilhões, né? Tem o programa de pleno pagamento da dívida agora. Minas Gerais tem que dar uma contrapartida da ordem de 40% dessa dívida de 165 bilhões. O senhor acha que consegue entregar isso para a população? Com toda certeza, Denise, nós estamos aqui totalmente envolvidos nesse processo. Meu vice-governador, Matheus Simões, a Assembleia está muito sensível. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins, participou da elaboração do Propag, que é a solução definitiva para os estados que têm dívida. Vale lembrar que não é só Minas Gerais, são outros estados nessa situação, já custaram muito para a União, que muitas vezes teve de socorrer, e o melhor é você parcelar essa dívida num juros que fique viável para o devedor, que é o que acontece com o Propag. E só fazendo uma correção, é necessário quitar 20% à vista do valor da dívida para poder usufruir do maior benefício possível na redução dos juros. Isso seria com federalização de empresas, mesmo privatização, algum pagamento adicional, é isso? A fórmula? Exato. Tem diversas formas. Nós temos aqui empresas que podem ser transferidas para o governo federal para quitar a dívida, ou caso o governo não tenha interesse, elas serem privatizadas e o valor enviado para o governo federal. Nós temos aqui imóveis também que seriam transferidos para o governo federal. Nós temos uma série de compensações com o governo federal, principalmente previdenciárias, que também estaremos colocando, e várias outras questões. Um estado como Minas Gerais e a União tem muitas transferências de recurso, pendências do passado, e é uma hora de limpar tudo isso, e com toda certeza, pelos nossos cálculos aqui, nós teremos condição de quitarmos esses 20% dos 165 bilhões,
que a ordem de grandeza daria aproximadamente 35. Nós ainda teríamos de cumprir alguns critérios de investimentos em educação, em segurança pública, infraestrutura. Temos condição para podermos usufruir do máximo desconto. Minas Gerais só será viável se tiver condição de aderir ao Propag na condição mais ampla, que seria uma taxa de IPCA mais 1%. Acima disso, nós estamos falando que o Estado vai continuar enfrentando dificuldades no futuro. E como governador, eu quero muito entregar para o meu sucessor um Estado viável. Eu já completei aqui 6 anos e meio com muita dificuldade, não consegui pegar R$1 de empréstimo porque o Estado não tem nota de crédito, e quero que os próximos governadores tenham mais facilidade na sua gestão. Governador, a gente não tem mais muito tempo, eu quero voltar a falar da política. O senhor esteve recentemente em Campinas, que é próximo aqui da capital de São Paulo, e disse que Minas nunca teve um governador mineiro mais paulista que o senhor. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Você já faz parte da sua campanha de nacionalização do seu nome. Tarcísio passou por um processo semelhante. Então, a minha família veio da Itália em 1898, há 127 anos atrás, para morar em Cravinhos, ao lado de Ribeirão Preto. O meu avô nasceu em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto meu avô viu que teria melhores condições dirigindo automóvel, que era uma novidade lá nos anos 1905, 1910, aprendeu a dirigir e melhorou de vida. E só então é que ele mudou para Araxá, porque ele adquiriu malária, e um dos tratamentos que existiam na época eram as águas medicinais de Araxá, que não fica tão distante de Ribeirão. Como ele não tinha muito recurso, ele foi para Araxá para fazer o tratamento e acabou se empregando lá como motorista, depois empreendeu. Então, temos esse início de história paulista. E depois, devido ao fato de nós estarmos no Triângulo Mineiro, tanto eu quanto meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, todos nós estudamos em Ribeirão Preto e também em São Paulo. Toda a minha família fez faculdade em São Paulo, como executivo, CEO da empresa que eu dirigi por mais de 30 anos, no mínimo uma vez por mês eu estava em São Paulo, aonde estão os principais bancos e fornecedores. O senhor tem uma figura bastante séria, austera, e a gente tem visto recentemente postagens suas nas redes sociais, mais com aquele tom de lacração. O senhor já apareceu comendo banana com casca, reclamando dos preços dos alimentos, apareceu com bebê reborn, que tinha a cara do presidente Lula, reclamando de tributação. Isso é estratégia política, é um outro lado que o senhor não mostra com essa figura, inclusive pela sua experiência como administrador. Como é que o eleitor pode entender essas postagens? Bom, eu, como disse, Denise, nunca fui político, não tenho essa habilidade de auditório que algumas pessoas têm, mas é bom você, de vez em quando, dar uma relaxada, dar uma, como se diz, fazer alguma coisa de diferente. Eu acho que, até por ser um pouco inibido, eu sempre me contive muito, mas com o pessoal da área de marketing orientando em algumas questões, eu acho que eu tenho até melhorado um pouco e exercitado um lado que talvez tenha ficado aí oculto, né, devido à minha carreira, à minha forma de sempre atuar. Mas acho que é bom ser mais descontraído de vez em quando, você acaba transmitindo melhor aquilo que você deseja. Então, realmente é uma mudança, mas é algo que também está dentro de mim. Acho que só agora, depois de 6 anos e meio, que eu posso também dizer que eu estou aqui mais confortável com relação ao estado de Minas. Sei que vou deixar para o meu sucessor
um Estado muito, mas muito mais bem estruturado do que aquele que eu herdei em 2019. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Foi um prazer estar aí com você. Grande abraço a todos que nos acompanharam. Obrigada. Com vocês.